Se inscreve aí no canal, meu povo, deixa like, comenta, compartilha, fica com a gente. Aqui estamos comentando o BBB até o fim da temporada. Depois vem Power Cup, a Fazenda 14, BBB 23 de novo, que a gente espera que seja muito melhor, né? E estaremos aqui juntos, se Deus quiser. E eita, atrás de eita, fica com a gente. Vamos resumir tudo que rolou nessa madrugada no BBB 22, pós-formação de paredão, hein? Vou falar um tiquinho aí também das enquetes atualizadas. Como que se formou esse paredão, gente? Novidade nenhuma, o Pedro Scooby salvou o PA, né? Deu a imunidade ali pro PA, o Scooby, que era o anjo, salvou o PA. O DG indicou Lina diretamente pro paredão. Tava na dúvida, né? Assim, em relação às orientações dos meninos, um falando que achava melhor ir a Jess, outro a Nath, não sei o quê. Mas DG tomou a sua própria decisão e colocou Lina no paredão, tá? O Eli, pobre do Eli, não recebeu um votinho sequer para ser salvo e foi parar no paredão, porque a votação de ontem foi para salvar. Diferente aí, Boninho querendo mexer nas coisas. E aí o Eli foi parar no paredão e teve direito ao contragolpe, puxou o Gustavo pro paredão. Sendo assim, foi formado o paredão entre Eli, Gustavo e Lina. E agora, quem será que sai? Lembrando que sai neste domingo, sai alguém, e aí tem uma nova formação de paredão, nova prova e tal, e formação de paredão, tá, gente? Durante o intervalo da formação de paredão, rolou atrito entre PA e Arthur. Isso tudo porque Arthur não aceitou o fato do PA ter salvo o Gustavo. O Arthur já estava fazendo toda uma conta ali na cabeça de que o Scooby salvaria o PA, o Gustavo salvaria o Scooby e ele salvaria... O PA não, gente, o PA estava imune, desculpa. O Scooby salvaria o Gustavo e o PA o salvaria e tal. Então todo mundo seria salvo, né? E aí todo mundo receberia a oportunidade de continuar e não correr o risco de ir para o paredão. E aí, na verdade, o Gustavo já estava no paredão. Não, gente, nesse momento não estava, minto. Vamos recapitular. Então, esse atrito foi justamente porque o Arthur achava que o PA ia votar para salvar ele, tá? Vamos resumir isso aí. Só que o PA chega dizendo no quarto que salvou o Gustavo, o Arthur não gostou, começou uma discussão ali entre os dois, e aí o PA disse que precisava mandar consertar a bola de cristal dele, que ele não podia adivinhar as coisas, o Arthur disse que não era questão de bola de cristal, que só queria que o PA entendesse o seu pensamento, a sua revolta ali e tal, os dois continuaram discutindo, o Gustavo entrou na confusão também, disse que o Arthur só pensa nele, né, que não era o momento deles ficarem discutindo aquilo e tal. Só que depois o Arthur ainda descobriu que Pedro Scooby salvou ele, né? Voltou para salvar ele, então a coisa estava toda resolvida, só que não. Lá fora, os meninos continuaram repercutindo a tretinha do fato do Arthur não aceitar aí o PA salvando o Gustavo ao invés dele, e eles continuaram debatendo, Arthur e Gustavo continuaram debatendo na área externa a respeito disso, tá, gente? Aí o Gustavo disse que não estava bolado com o Arthur, mas sim porque ele comprou um cenário que nem sabia, né, que ele não esperou o Pedro Scooby chegar para falar que tinha imunizado ele e tal, então o Arthur só estava imaginando as coisas, e aí o Gustavo dá a sua visão mais uma vez, e o Arthur dá a visão dele mais uma vez, disse que pensou que o PA iria lhe imunizar, o Pedro ia salvar o Gustavo, e o Gustavo salvar o Pedro, e assim todo mundo ficaria bem na fita, e aí ele ainda questiona o Gustavo, se o Gustavo podia imaginar que o Scooby ia votar nele, Arthur, né, para salvar. Gustavo disse que não tinha certeza de nada. E a discussão continua, mas por fim eles acabam se entendendo, né, gente? Porque afinal de contas, são um grupo, né? Tem que se entender, não tem para onde correr, tá na reta final, não tem para onde correr não, hein? Mas isso rendeu nas redes sociais, teve gente que não gostou da atitude do Arthur, principalmente a torcida aí do PA. Não curtiu, não gostou não, hein? Depois da formação do paredão, a Natália resolveu agradecer as meninas por terem votado para salvá-la, mas a Lina não gostou, não. Aproveitou ali para jogar na cara da Natália, que não gosta quando ela fala que não é priorizada pelas amigas. E aí o Eli fala, né, que escolheu o Gustavo para que eles tivessem uma oportunidade melhor ali no paredão, ele e a Lina, para que eles possam ficar. E a Natália agradece as meninas. A Lina disse que é por isso que ela fica chateada quando a Natália fala que elas não vão lhe salvar. Houve um leve desentendimento entre Lina e Natália e o Eli apaziguou as coisas. Gente, resolveu pedir para elas pararem. O Eli aí apaziguando as comadres.
Pós-formação do paredão também, o Gustavo lamentou o fato da Jessie e da Nath terem escapado do paredão. Ele queria colocar, gente, as 3 no paredão, Jessie, Lina e Nath. Não só ele, o Arthur também queria, os meninos queriam as 3 no paredão, tá? E que nenhum deles fosse pro paredão. Mas aí acabou que só a Lina foi das comadres, né? Pela indicação do DG. E aí o Gustavo fala mais uma vez que não ficou bolado com o Arthur, não, que ele estava bolado sim com essa situação da Natália e da Jessie escaparem do paredão. Pedro Scooby disse que daqui a 2 dias teriam um novo paredão, então, né, certamente eles vão nelas. E aí o Arthur disse que não tinha como a Nath ir nessa dinâmica, pela configuração da dinâmica que era para salvar. Foi aí que o Gustavo pontuou, que é por isso que quando eles tiverem uma chance, uma oportunidade de indicação direta, já meter um fatality, ou seja, já indicar, para não perder a oportunidade. E o Arthur concordou, tá, gente? E aí o Arthur afirma que do próximo paredão, ela não escapa, no caso da Natália, né, não escapa. Gustavo disse que ela só vai escapar se ganhar o líder, caso contrário não, né? Mas ele acredita que vai dar certo, que vai dar bom para eles, viu, gente? Enfim. Gustavo foi alertado ali por Arthur sobre a possibilidade de haver um duelo entre ele e Lina neste paredão. Só que o Gustavo acredita que o paredão vai ficar entre ele e Eli, e que a sua torcida e a sua equipe já estejam puxando aí um fora Eli, tá, gente? E eles não estão achando que a Lina vai sair, não, hein? Na área externa, o Arthur relembrou a Jade, hein? Voltou a falar aí de paredões passados e tal. Ele estava inspirado em falar da Jade nessa noite. E aí ele fala, gente, que naquele paredão onde estavam ele, Jade e Jessie, ele achava que quem deveria ter saído era a Jessie, por não ter tanta movimentação na casa. Ele estava fazendo ali, na verdade, uma análise de visão do público, né? Mas ele não sabe exatamente o que aconteceu. Enfim, porém, como visão de público, mas só que lá dentro ele achava que Jessie seria eliminada. Já no quarto do líder, o DG explicou ali para os meninos mais uma vez o motivo de ter indicado a Lina, que, segundo ele, foi o mais coerente, porque as meninas todas já votaram nele, mas a Lina foi a primeira que votou. Então, pela hierarquia, ele deveria realmente ter indicado a Lina. E aí o Gustavo lembra que no momento que as meninas precisaram, o DG foi quem as abraçou, né? Quando estava todo mundo tacando pedra, foi o DG quem as abraçou e que isso já ficou nítido. Mas o DG disse que já virou essa chave, ou seja, agora já não tem mais isso de ficar aí alisando as comadres, não. Ele pode votar em qualquer uma. E que ele tinha essa hierarquia mesmo, por isso que ele seguiu votando na Lina primeiro. O Gustavo disse que, diante da sua hierarquia, a Jessie sempre foi a última, seria a última ali em que ele votaria, mas se ele voltar do paredão, não vai ser mais assim, não. No quarto do líder, pós-formação de paredão, o Arthur volta a falar de Jade e ele conta toda a trajetória aí da treta dos dois, né, dos desentendimentos entre eles, da rivalidade que se formou ali e diz que não entendeu até hoje porque a Jade agiu desta maneira. E aí ele repassou tudo o que aconteceu entre ele e Jade e citou a frase dela sobre não dar segundas chances. Gustavo disse que foi uma das frases mais infelizes do game. O Arthur concluiu, gente, que a Jade não quis aproximação com ele porque ela queria conviver bem com o restante da casa. E aí, naquela época, o queridômetro dele era todo zoado, era péssimo, né? A galera só dava coisa ruim ali para ele no queridômetro. E a Jade se baseou nisso. Ele acha que ela se baseou nisso e por isso ela não se aliou a ele para não se prejudicar. Concordam? Pós-formação do paredão, ele seguia inconformado com o discurso do Gustavo e falou sobre isso com a Lina, tá? A Lina também não concordou, não. E os dois criticaram aí, porque o Gustavo sempre foi o homem das movimentações e ele alega que continua sendo o cara das movimentações, né? Mas o Eli diz que o discurso do Gustavo não faz mais sentido, que ele já escolheu um lado e já se acomodou deste lado. A Lina concordou e disse que se o Gustavo quisesse movimentar o jogo, estaria movimentando independente do lado. Ele disse que quando o Gustavo entrou, ele chegou a fazer isso, né? A movimentar mesmo, mas foi só por um tempo, porque agora ele entrou numa posição confortável de proteção. Ou seja, tá falando aí do fato do Gustavo se aliar aos meninos, né? Mais tarde, o Eli disse para a Natália
que o Gustavo tinha questões aí, tinha atritos com o Arthur, que simplesmente desapareceram. Milagrosamente desapareceram. Ou seja, tá chamando o Gustavo de oportunista. E a Natália diz que o Gustavo é arrogante e prepotente. E que ele já tá ligado nessa arrogância e prepotência dele aí. Depois que, segundo Natália, depois que o Gustavo se juntou com o Arthur, ele anda mais prepotente ainda. E ela não sabe se isso é bom ou ruim, né? Ela não sabe como isso está sendo visto pelo público. Por fim, a Natália diz pro Eli que ela acredita que neste paredão a Lina seja apenas figurante. Ou seja, que o paredão fique entre Gustavo e Eli. Lina, Jess e Eli passaram um tempo na academia pós-formação do paredão, repercutindo aí o paredão e a atual situação deles. Nesse momento, a Jess conta a fofoquinha lá dos desentendimentos entre os meninos, entre o Gustavo, o Arthur e o PA, porque a Lina não tinha entendido nada. O Eli também explica, né, que o Gustavo chamou o Arthur de egoísta e tal, e a Jess disse que não foi assim que começou não, que antes disso acontecer, o Arthur ficou bravo porque o PA não o salvou. Fofoquinha básica. E nessa conversa, a Jess diz para eles, né, pro grupo ali, que eles só têm a chance agora de escaparem do paredão ganhando a liderança. Que eles precisam ganhar a liderança. Depois, a Lina, numa conversa em particular ali com a Jess, acabou dizendo que está confiante em relação ao paredão. E a Jess garantiu que a Lina não vai sair. E que, inclusive, a Lina vai para a final, hein, gente? Eita, acho que a Jess vai ficar baqueada se a Lina realmente for eliminada. O que vocês acham? Natália conversou com Eli pós-formação do paredão, tentando justificar ali o fato dela não salvar o Eli na formação, tá? Alegando que ela pensou que a Lina fosse fazer isso, que a Lina fosse votar para salvar o Eli. Ele negou que estivesse chateado com isso, mas que ele estava chateado somente com o paredão. Ele disse que se estivesse chateado, teria conversado com a Natália e tal, mas não era isso. E ele deixa claro aí que a Natália sempre falou quais eram as prioridades dela e que se o Vini estivesse lá dentro, Eli, se tivesse que salvar entre Natália e Vini, salvaria o Vini, tá? E a Natália disse que não foi só isso, que foi, né, pensando que a Lina poderia salvar o Eli e tal, pelo que ela falou, mas o Eli joga o óbvio na cara da Natália, dizendo que se a Lina lhe salvasse, ia se colocar no paredão junto com uma delas. E isso não podia acontecer. Aí ele alega que só tá infeliz mesmo por causa do paredão. Em resumo, a maioria acha que o Eli vai sair, tá, gente? A maioria da casa acha isso. E que o paredão fique entre Gustavo e Eli. Será? Enquetes atualizadas deste paredão. Eli, Gustavo ou Lina? Quem vai sair amanhã? A eliminação é domingo, tá? Para que se forme um novo paredão nesta reta final de BBB 22. Lembrando que os fãs do Arthur aí são fora Lina, hein, gente? Já levantaram, os fãs e a equipe do Arthur já levantaram um fora Lina. Então vamos para as enquetes. Aqui do canal ficou assim, ó. Até o momento, o Gustavo tem 6% de rejeição, o Eli tem 8% e a Lina tem 86% de rejeição. A maioria, então, é fora Lina aqui no canal. O UOL, resultado atualizado aí da enquete do UOL, diz o seguinte, ó, surpresa, hein? Eli em terceiro lugar com 19,01%, Gustavo em segundo com 20,47% e Lina liderando com 60,52%. Então, o público do UOL também é fora Lina. Votalhada, que é o apanhado das enquetes dos sites, Twitter, YouTube, Telegram. Tá assim, gente, o apanhado das 8h30 da manhã. O Gustavo tá em terceiro com 9,21%. O Eli tem 25,59% em segundo lugar. E a Lina lidera com 65,21% para sair. Então, o apanhado geral diz que sites, Twitter, YouTube e Telegram são fora Lina, né? A média geral. Na verdade, os sites são fora Lina, Twitter é fora Lina, YouTube fora Lina, só no Telegram que a galera é fora Eli, tá? Mas o que vale é a média geral mesmo e a maioria tá dizendo que o povo quer
Alina fora do BBB 22. Concordam com esse possível resultado? Lembrando que o que vale mesmo é a votação no site oficial, meu povo. E eita, a trajeita, fica aqui com a gente ligadinho, tá bom?